Começando mais um Terrante Responde por aqui nesse sábado de aleluia. Pois é, né? Aleluia. Chegamos no sábado e temos várias perguntas aqui. Quer dizer, a gente não tem tantas assim, né? Porque o último desafio da semana que eu fiz na semana passada, o pessoal ficou tão empolgado com as respostas e acabaram esquecendo de fazer perguntas, olha só. E as respostas foram super legais, né? Se você não viu todas as respostas, dá uma olhadinha nessa sugestão de vídeo aqui em cima para você ir lá no último programa do Terrante Responde e ver todas as respostas que o pessoal deu, né? Falaram bastante sobre que carros que eles querem, que se a Mattel poderia fazer esses carros aqui, né? E ganhou, claro, disparado aí o Gol bolinha, o Gol quadrado, todo tipo de Gol, mas teve muitas coisas legais também, teve Ômega, Corcel, Gurgel, e assim, é bom a gente lembrar que tem uma empresa que faz carros nacionais muito legais, que é a RBR Classics. Eles estão com vários projetos aí e são fantásticos, são carros premium de carros brasileiros na escala 1 para 64. Então vou deixar o link deles aqui embaixo, né? Mas assim, bem legal a opinião de todo mundo. Tomara que o pessoal da BR Classics também dê uma olhadinha nesses vídeos aí para eles saberem qual que é a tendência de fazer os carros das próximas vezes. Bom, vamos começar com as perguntas por aqui, mas não esqueça de se inscrever aqui nesse canal também, deixe sua curtida, deixe seu comentário, sua pergunta, me fala aí o que você quer saber para eu responder na próxima semana. Também mostre esse vídeo para algum amigo seu e se torne membro do canal Terrantes. Vamos ver as perguntas de hoje. O Eduardo Lamy Júnior, ele fez essa pergunta no outro programa, só que não sei porque eu pulei a pergunta dele. Então me desculpa, Eduardo, eu vou responder hoje em primeiro aqui para você. Ele também parabenizando pelos 15 anos do Terrace, muito obrigado. E ele está perguntando se a BR Classics vai fazer a Brasília. Não está nos planos deles agora, né? Por esse momento, eles não estão, que eu saiba, eles não estão planejando isso, eles têm outros projetos agora na frente. Mas fica aí uma dica para eles, né? Quem sabe, quando eles terminarem esses projetos de agora, eles partam para um projeto de uma Brasília. De qualquer forma, a California Toys fez uma Brasília na escala 1 para 24 e ficou sensacional. Eu vou deixar essa sugestão de vídeo aqui para você dar uma olhadinha num vídeo que eu fiz avaliando essas belas réplicas de Brasília para você entender um pouquinho mais sobre elas. O Mini Cyclone, ele está perguntando se eu penso em fazer algum dia um aplicativo do Terranted. Além do site, seria muito bom um aplicativo de informações do mundo do colecionismo. Cara, eu tenho tanta coisa para fazer, assim, eu faço tudo isso daqui sozinho, né? Eu gravo, eu edito, quer dizer, eu tenho ajuda de vez em quando do meu amigo Neno, que ele edita um vídeo ou outro quando eu estou muito atarefado. Mas todo esse trabalho aqui de correr atrás da informação, de editar, de filmar, de negociar com os meus parceiros também, né? Eu tenho montadoras nacionais que são parceiros meus, eu tenho os meus clientes, né? Os anunciantes lá do blog, também tem os meus informantes pelo mundo inteiro, mais as viagens que eu faço, quer dizer, é tudo eu sozinho, mais as vendas que eu faço também lá no grupo de WhatsApp dos membros aqui do canal. Então, cara, é muita coisa e não tenho tempo nem de assistir televisão, muito menos de dormir, né? Eu durmo super pouco atualmente. Então, assim, não tenho tempo de fazer isso, como várias outras coisas que eu poderia estar fazendo agora pelo Terrantes, de que eu ia ganhar muito dinheiro com ele, inclusive, que eu ia conseguir informar muito mais, mas eu não estou conseguindo. Então, mas eu estou planejando aí conseguir mais tempo para eu conseguir fazer outras coisas aí relativas ao Terrantes. Mas muito obrigado pela dica, muito obrigado pela ideia. Vai ficar aqui anotada para no futuro próximo, quem sabe. O Sérgio Mendes, ele está me perguntando aqui se o colecionismo de miniaturas na escala 1 para 64 vive o seu melhor momento. Olha, cara, eu não tenho uma resposta única para isso, tá? Eu posso olhar de duas formas para isso, né? Ou de várias formas também, né? Mas vamos ficar com duas formas. Uma forma pessimista, que a gente pensar que tá muito complicado de a gente conseguir alguma miniatura da Hot Wheels ou da Matchbox nas lojas, né? Assim, pelo menos quando chego em alguma loja, alguém já passou por lá e já rapou tudo, já levou tudo embora, então só fica aquelas miniaturas que não são tão legais para os colecionadores, muito menos as coisas que eu estou procurando. Também nunca foi tão difícil de importar miniaturas, né? Antes você tinha aí uma facilidade que muita gente conseguia comprar pelo AliExpress e tudo mais, chegava aqui com um imposto baixo ou quase sem nenhum imposto, e chegava rapidamente, mas as coisas mudaram. A gente já falou bastante disso por aqui, não vale nem a pena a gente ficar discutindo mais isso.
Sem contar também que está tudo muito caro, né? E colecionar virou uma coisa cara, né? Então, se você não achar suas miniaturas numa loja, você também vai ficar na mão de pessoas que acabam revendendo por um preço muito mais caro. Então, não é para todo mundo mais colecionar, né? Infelizmente. Ou você não consegue ter coleções tão grandes como antigamente. Então, visto por esse aspecto, é uma situação ruim nesse momento. Vendo por outro aspecto, num aspecto muito mais positivo, e é aí onde eu moro, porque eu tenho uma visão muito mais otimista das coisas, assim, nunca existiram tantos fabricantes de miniaturas no mundo, de todos os jeitos para todos os bolsos, né? Então você tem vários fabricantes de miniaturas simples, né? Miniaturas básicas, e de miniaturas premium, e de miniaturas que ficam ali no meio, miniaturas caras, baratas, enfim, você tem de tudo hoje disponível no mundo. Isso nunca foi tão legal como agora. Então você tem uma coisa muito democrática, porque você pode colecionar coisas mais baratas, coisas mais caras, coisas relativas ao seu gosto, enfim. Tem de tudo nesse mundo e isso é muito legal. Também nunca teve tantos encontros, não só no Brasil, como no mundo inteiro, de colecionadores, né? Eu estou sendo convidado toda hora aí para ir em eventos no mundo inteiro para participar e tudo mais, e isso é um reflexo de que esse mundo está muito agitado. Também nunca teve tantas lojas vendendo miniaturas, né? Assim, pelo menos na internet, você tem várias opções também. Aqui no Brasil você tem várias opções também, inclusive de carros nacionais, com a própria BR Classics produzindo miniaturas por aqui, sensacionais, né, de carros brasileiros. E você tem outras marcas chegando aqui no Brasil, né? Matchbox está chegando mais ou menos, mas está chegando. Você tem Majorette chegando, você tem M2, Greenlight, Johnny Lining, né, em pequeno número, mas você encontra por aí, né? Então você tá no momento realmente cheio de opções por aí e você consegue escolher muitas coisas legais para sua coleção. Mas eu te coloquei duas visões aí, pode ser que você concorde com uma, discorde da outra, fica a seu critério. Mas isso acho que é um bom gancho para a gente fazer um desafio da semana. Então eu quero saber de vocês agora, o que vocês acham dessa pergunta aqui do Sérgio, né? Que é, se a gente está vivendo o melhor momento desse hobby na escala 1 para 64, qual que é a sua opinião? Se você acha que uma visão mais pessimista ou uma visão mais otimista? Responde aí. O Leonardo Brito, ele tá cheio de perguntas por aqui, né? Vamos lá. Por que alguns modelos da Hot Wheels têm o mesmo nome, mesmo sendo completamente diferentes? Pois é, isso daí é uma pergunta que muita gente já fez pro pessoal da Mattel e eles nem sempre respondem. Mas deve ser muito difícil você conseguir arranjar nome para vários carros, né? Imagina só, eles fazem um monte de miniaturas e eles têm que ficar dando nome para vários. Então, de vez em quando, eles pegam alguma miniatura que já foi descontinuada e usam o mesmo nome para batizar alguma outra miniatura, né? Isso também acontece com miniaturas de carros reais, né? Muitas vezes eles acabam, até por uma força de licenciamento, acabam usando o mesmo nome para carros diferentes. Porque a Hot Wheels usava alguns modelos licenciados e os lançava sem serem licenciados. Por exemplo, o Rig Wrecker e o Semi-Fast 2, que eram modificações do Ford Stake Truck, mas sem o nome Ford. Pois é, eles já fizeram muito isso, né? Vários carros que são tão na cara que são modelos licenciados e eles acabam fazendo sem a licença. E tem uma explicação fácil para isso, né? Para não pagar a taxa de licença, né? Eles fazem aí com uma parceria, né? Chegam para Ford e falam, olha, a gente vai fazer esse caminhão aqui, tá? Mas a gente não tem muito, a gente já licencia muita coisa com vocês, mas a gente não tem interesse de licenciar isso daqui também, tá bom? Então a gente vai fazer isso daqui, só uma brincadeirinha, tá legal, fica por aí. Mas geralmente isso daí funciona e eles têm essa chance de fazer esse tipo de coisa, afinal de contas eles são uma empresa muito grande que tem vários licenciamentos. Então, vez ou outra, acho que alguma coisa pode escapar por lá sim. Ele também está perguntando se tem chance do Slicer do filme Gone in 60 Seconds 2 sair na mainline. Não vejo muito isso, né? Não é um filme que muita gente está falando. E quem tem a licença do Gone in 60 Seconds é o pessoal da Greenlight. Então, se alguém for fazer, seriam eles, mas acho que eles também não têm muito interesse de fazer isso. Também existe chance de algum veículo das Três Espiãs demais na Hot Wheels. É um desenho isso, né? Não, eu acho que não tem nada nesse tipo por enquanto. Não sei se você sabe responder essa, mas por que o pessoal está tratando a Steel Car da Candide como uma nova marca, sendo que ela é uma cópia da Hot Wheels? Muitos moldes dela são cópias da Mattel e usam moldes daquelas cópias que aparecem
na época da pandemia. Você consegue até ver que modelo de roda é o mesmo. Pois é uma marca, né? Afinal de contas, alguém está produzindo isso, alguém está colocando em embalagens, alguém está trazendo, mas claramente é uma cópia, né? Uma falsificação de Hot Wheels. Tem muita gente que apoia, tem muita gente que não apoia, eu não apoio isso. O pessoal da Mattel tá bem de saco cheio desse tipo de coisa e inclusive eles me perguntaram recentemente quais são as empresas que estão vendendo aqui no Brasil essas marcas, né? E aí eu e mais o meu amigo Maurício Nunes, a gente passou para eles uma lista aí de empresas que estão fazendo isso, de lojas que estão fazendo esse tipo de coisa, porque eles têm o interesse deles também de ir atrás desses lojistas, desses fabricantes e conversar com eles. O Jefferson está perguntando se Tarmac Card, que apareceu nas redes sociais do Terrante, serão vendidos avulsos para colecionar ou virão com miniaturas? Se foram para a venda, será que virão em saquinho surpresa? Eu, quando estive lá em dezembro na Tarmac Works, né, eu fui lá no escritório deles e conversei com meu amigo Felix Wong, que é o dono da marca. A gente conversou sobre isso, né? E agora estão começando a aparecer, eles mostraram esses dias, inclusive, que vai ter um combo, né? Que vai vir a miniatura mais os cards, e os cards também vão ser vendidos avulsos, né? E geralmente em saquinhos que você não sabe o que é, saquinhos surpresas, né? Então, muito legal, né? Esse tipo de cultura existe bastante lá na Ásia, né? Esses cards, ainda mais com um tratamento gráfico bem legal e tudo, então tem tudo para dar certo. E vamos ver, né? Se eles conseguirem fazer várias dessas coisas, de juntar os cards com a miniatura, aí vai ficar muito legal. O Augusto Duarte, ele fez aqui um depoimento enorme, né? E ele, basicamente, ele está perguntando se, na minha opinião, os empresários do setor nacional do comércio de brinquedos, ainda que inconscientemente, não facilitam a vida dos atravessadores. E ele está falando isso porque os comerciantes eles estão sempre procurando aí uma forma de ganhar mais dinheiro, né? Vendendo miniaturas mais baratas para ter um ganho maior e tudo mais, né? Ou então deixam de vender algumas marcas que todo mundo quer para vender outras, esse tipo de coisa. Bom, na minha opinião, assim, no final do dia, o comerciante, o que ele quer é dinheiro na conta dele. Então, assim, ele vai sempre procurar aquilo que traz uma venda boa e com um lucro cada vez maior, né? Então, Hot Wheels não tem tanto disso, porque você tem uma margem estreita e muitas vezes fica sobrando ali miniaturas na gôndola da loja por muito tempo. E muitas vezes esses lojistas nem sabem os detalhes que tem no mundo dos colecionadores de Hot Wheels, porque ele vê Hot Wheels como um brinquedo. Então você vai, às vezes, numa lojinha pequena e tudo, o cara compra uma caixa de Hot Wheels para deixar lá, para chamar a atenção da molecada, né, da criançada, não muito do colecionador. Então ele nem sabe que lote que é um super tirante, ou esse tipo de coisa. Quando ele descobre sobre isso, ele vai querer ganhar alguma vantagem. Então você vai ver alguns lojistas que ligam para os seus clientes mais assíduos e falam, olha, chegou uma caixa nova aqui. Aí o cara vai lá correndo, pega tudo que ele quer e só sobra as coisas que ninguém quer. Então, assim, o comerciante, no final das contas, ele quer saber do lucro dele. Se ele compra alguma miniatura premium da Hot Wheels, por exemplo, ou então, como você mencionou aqui, Mini GT, ele fica com um pouco de medo, porque afinal de contas é um item caro, que ele não acha que vai vender para todo mundo, né, que talvez fique encalhado lá na loja dele, e também tem o risco, né, disso daí ser roubado, de alguma coisa desse tipo. Então, se ele for colocar para vender uma miniatura premium da Hot Wheels, ou então da Mini GT, né, que vai para lá de 100, 150 reais, alguma coisa assim, ele fica bem preocupado com esse tipo de coisa, e é por isso que a gente vê não muita gente se interessando por isso. Então, é aquilo, no final das contas, o que o comerciante quer é o dinheiro, então é sempre isso que vai nortear, e acaba, sim, inconscientemente, ajudando aí todo um esquema, né, entre alguns colecionadores, que eles acabam pegando, se aproveitando dessa falta de produtos, ou então de produtos mais escassos, mais raros, para então comprar e revender por um preço mais caro. Infelizmente ou felizmente é isso. O Sr. Regis, ele está falando aqui que nos packs de 5 carros da Hot Wheels tem buraquinhos nos 4 cantos da frente do plástico. E nos antigos 5 packs não tinham, eles fizeram isso por qual motivo? E o Lesca, ele respondeu, né, teve uma resposta bem plausível aqui, dizendo que provavelmente para quando vão encaixar aquele plástico interior, onde ficam as minis tenham maior vazão de ar, não criam um bolsão de ar e deslizar sem dificuldade. Então, acredito que seja bem isso mesmo.
E ele também está perguntando, o Sr. Regis, né, ele está perguntando se eu conheço o Anthony Schmidt Photography, que tira fotos de miniaturas como se fosse carro real na foto. Sim, o trabalho dele é muito legal, vou deixar o link aqui do site dele aqui embaixo para todo mundo poder ver. E ele, assim como vários outros colecionadores e fotógrafos, tem um trabalho excelente, né? Inclusive tem brasileiros aqui que tem um trabalho muito legal nesse estilo também. Mas vale a pena dar uma olhadinha no trabalho desse cara, assim. O Williams Dias, ele tá dizendo que tinha uma loja muito boa na internet, que comprava os Hot Wheels, que era Fire Wheels. Lembra que a loja deles ficava em Carambeí, no Paraná. Alguém sabe se eles têm algum outro canal de venda ou loja física ainda? Olha, eles anunciaram no Terrantes por um bom tempo, né? Eles tinham uma loja online, né? E realmente eles tinham variedades bem legais, né? E um preço bem interessante. Mas eu dei uma procurada por aqui e vi que a última postagem deles no Facebook foi em 2020. Então não sei que fim que levou, se existe ainda a marca ou o que quer que seja, mas aparentemente eles estão fora do mercado, sim. O Paulo Magalhães, meu amigo lá de Portugal, membro aqui do canal, ele está fazendo uma pergunta, né? Geralmente ele faz várias, hoje ele está fazendo uma. Com o emergir da era da inteligência artificial, o Douglas acha que vai fazer que as marcas... E aí fiquei sem saber o que ele queria perguntar. Mas o CC colecionador, que é o Jonathan, né? O Jonathan tem 1,5 milhão de perfis no YouTube, em tudo quanto é lugar, né? Então, vez ou outra, ele está fazendo um monte de perguntas aqui, usando outros perfis que ele tem. Mas vamos lá, ele está fazendo perguntas parecidas, tá? Então, é por isso que eu uni as duas perguntas. Como você vê a questão da inteligência artificial no hobby? Pois tenho visto várias publicações utilizando essas ferramentas. Olha, inteligência artificial é uma coisa que veio para ficar, né? Uma coisa que ajuda muito na criatividade, né? E ajuda muito no processo criativo, faz a gente olhar por ângulos que a gente talvez não tivesse olhando. Então eu acho que nesse processo é muito legal. Isso pode ajudar muito as marcas a criarem coisas novas e tudo mais. Mas assim, ainda são coisas que são como arte, artisticamente, né? Disso daí para passar para um produto, ainda vai todo o talento aí do ser humano para pegar realmente, né, alguma criação da inteligência artificial, ver se aquilo é uma coisa vendável e criar um molde, um modelo 3D para acabar vendendo esse tipo de coisa. Com o uso dessa ferramenta, seria os designers da Hot Wheels perdendo a originalidade? Não, muito pelo contrário, eles têm originalidade, né, porque eles têm conhecimento todo do mercado automotivo, do mundo automotivo, da cultura dos carros e da cultura das miniaturas, e eles têm eles são os melhores artistas possíveis para criar as miniaturas que a gente gosta de colecionar. O que tem, né, o que na verdade a inteligência artificial ela usa como fonte todo o trabalho que foi feito por humanos para criar alguma coisa diferente. Então, a inteligência artificial que não tem muita originalidade, né? Afinal de contas, ela está copiando de algum lugar alguma coisa. E ele está perguntando também, cadê as NFTs? Realmente valorizaram e tornaram seus investidores super ricos? Olha, as miniaturas de NFT, que são aquelas que são resgatáveis, né? Que são realmente mais difíceis de serem encontradas, porque afinal de contas foram produzidas em menor número, realmente elas são mais caras de se encontrar, porque afinal de contas tem uma tiragem menor, né? Mas assim, também não é lá aquela coisa assim que tem um monte de gente desesperada para ter. É uma coisa que elas valorizaram como outras miniaturas, como Super T-Hunts, esse tipo de coisa. Mas o NFT, como nós conhecemos no mundo real, ele é uma coisa que está caindo cada vez mais em desuso, né? No mundo das artes, em qualquer outro lugar. As pessoas não estão mais acreditando nesse tipo de coisa, e é uma coisa que o próprio pessoal da Mattel também está desacreditando. Mas pode ser que com algumas novidades que vão acontecer nesse ano, seja uma boa técnica para a Mattel reavivar os NFTs. Então pode ser que eles usem os NFTs para trazer, para poder utilizar com essas novidades que eles estão trazendo para esse ano. Então vamos esperar um pouquinho para ver o que vai acontecer com isso. O Nick, ele está dizendo que na convenção Brasil de 2010 da Hot Wheels, né, eu estava lá, no palco do galpão da Pepsi On Stage, lá no Rio Grande do Sul, havia uma cortina com 5 ou 6 banners referentes a miniaturas que saíram nas décadas de 60 a 2000. Gostaria de saber que fim deram esses banners. Foram para o lixo, estão perdidos em alguma garagem ou em postos de colecionadores?
Ele me mandou a foto, tá, desse pôster aí. É esse pôster que ele pegou, né? Ele conseguiu resgatar um deles que estava lá no evento de Porto Alegre. Mas eu não tenho a menor ideia de onde estejam os outros. Aliás, não tenho ideia de nada que eles utilizaram. Tem um amigo meu que é louco para comprar o Palio Hot Wheels, que estava em exposição em 2009, no evento que teve aqui em São Paulo, e também a gente não conseguiu descobrir, né? Provavelmente está em algum galpão aí da Mattel, né? Da Mattel do Brasil, e nem eles mesmos sabem onde estão essas coisas, né? Infelizmente, porque seria uma coisa bem legal para colecionar. O Clayton, ele está perguntando se aquelas pessoas que desmontam as miniaturas para trocar rodas, pintura e às vezes até interior e depois vendem essas miniaturas como exclusivas é golpe, né? Ele está dizendo que ele vê muitos vídeos, né, em cima e no Insta, em outros lugares aí, com esse tipo de coisa. Isso daí são customizações, tá? Isso daí é uma arte muito legal, onde vários artistas, várias pessoas com grande talento acabam pegando miniaturas que existem e acabam trocando partes ou pinturas ou rodas, esse tipo de coisa, para fazer uma miniatura diferente. Eu tenho alguns aqui. Cadê? Eu tenho alguns aqui que me foram dados de presente, né, com o nome do Terrantes, inclusive, que não saíram no mundo real, né, mas alguém pegou e fez isso, e são realmente exclusivas, afinal de contas, não existem outras iguais a essas, né, mas, assim, isso tem que ficar sempre muito claro que são miniaturas customizadas, né, tem algumas pessoas que acabam pegando, né, miniaturas customizadas e dizendo que aquilo é uma coisa real, ou então se aproveitam da ignorância das pessoas para acabar empurrando isso por aí, né? Teve alguns casos aí no passado de customizadores, né, que fizeram isso assim, meio que querendo, outros não querendo, que fizeram coisas bem legais, atraiu a atenção de muita gente, inclusive de um público que não é colecionador, e muita gente acabou comprando achando que era um produto da Hot Wheels, por exemplo. Mas não era, né? E isso não ficou muito claro, então aí sim pode ser que seja um golpe quando a pessoa faz isso porque quer ter alguma vantagem em cima de uma coisa que não existe. O Paulo Correia, ele tá dizendo para as crianças não fazerem isso em casa, e os adultos não vão incendiar a casa. Qual a temperatura de fusão do Zamac? Pois é, dei uma pesquisada aqui e eu descobri que é em torno de 400 graus Celsius, né? E isso até é uma grande vantagem do Zamac. O Zamac é uma combinação de vários metais, né? O zinco, magnésio, alumínio, cobre, eu nunca lembro de todos eles. Mas eles criaram, a indústria criou esse tipo de liga metálica para fazer várias coisas. Então, vários utensílios que a gente tem na nossa casa são de Zamac, inclusive as miniaturas. E isso é muito bem utilizado na indústria porque justamente tem um ponto de fusão mais baixo, né? Não é tão grande assim para você que exija fornos absurdos para você derreter o Zamac. Então eu até fiz um vídeo, né, lá na China, na fábrica da Ixo, onde eu mostro partes desse processo. Se você não viu, dá uma olhadinha na sugestão de vídeo aqui em cima, onde eu mostro todo o processo de fabricação de uma miniatura. É muito legal e eu falo disso lá também. O James Prado, ele é membro aqui do canal, meu amigo e também sempre aqui conversando com a gente. Ele está perguntando se nesse ano eu vou fazer a brincadeira de 1º de abril. Conte-nos algumas curiosidades dos anos anteriores. Pois é, a brincadeira de 1º de abril do Terrantes é uma tradição, né? E tradição a gente não quebra. Então, não sei ainda. Será que vai ter alguma brincadeira no dia 1º de abril? Esperem na segunda-feira e a gente vai descobrir juntos sobre isso. Agora, uma coisa muito legal que tem, né, nessas brincadeiras de 1º de abril, né, e eu sempre faço isso, sempre não, né, na maioria das vezes eu faço isso em parceria com alguma pessoa talentosa, né, o Ken Du tem me ajudado muito nesses últimos anos, né? Ele é um customizador dos mais talentosos aqui no Brasil, né? E ele tem feito coisas muito legais junto comigo. Como, por exemplo, desse ano que passou, né? De 2023, que a gente fez junto esse Supra de Velozes e Furiosos aí com a decoração do carro do Nissan Skyline, né? Só que no Supra. E foi uma coisa muito legal, uma coisa muito engraçada. E aí a Mattel foi lá e fez o carro, né? Exatamente esse mesmo carro e colocou lá na série Fast and Furious Premium. Isso é normal, tá? A Mattel, ela vive vendo tudo que eu posto, então muitas vezes eles tiram algumas ideias, inclusive pegam ideias desses 1º de abril, né? Então isso acontece direto, como por exemplo quando a gente fez, né, essa brincadeira aqui desse Team Transport
com o Porsche, né, não saiu exatamente assim esse conjunto, mas saiu alguma coisa parecida, até porque esse carro que a gente escolheu para fazer essa brincadeira, ele não cabia dentro desse mesmo caminhão, então eles não conseguiram fazer. Isso quem me falou foi o próprio pessoal da Mattel que confirmou essa história, tá? Também teve esse Porsche Super Tirante aqui, que também a gente fez no passado, depois reapareceu como Super Tirante, não assim, mas nessa configuração com Golf. Também teve essa cápsula da família dos Jetsons, que eu fiz isso em parceria com um colecionador, se eu não me engano, mexicano, ou lá da Ásia, eu não lembro, faz muito tempo isso. E a gente fez essa brincadeira e logo depois a Mattel trabalhou justamente nessa cápsula dos Jetsons e acabou lançando, né? Então essa ideia surgiu no The Hunted. Teve outras coisas que não viraram produtos da Mattel, né? Mais ou menos, né? Por exemplo, eu fiz junto com o Kendo esses 2 carros aqui da série Car Culture, né? Não é nem Car Culture, é da série Entertainment, que seriam do Initial D, que ficou muito legal, mas também teve uma época que a gente fez também, eu fiz em parceria com um colecionador lá da Europa, esse Photoshop também do Initial D, né, e infelizmente não saiu nada desse tipo, mas a Mattel foi lá depois e lançou o Trueno como um carro do Initial D também, né, então sempre tem uma ideia atrelada aí. Mas tem muita coisa legal e eu espero que eles continuem fazendo esse tipo de coisa, porque a gente vai tendo umas ideias cada vez mais legais e eles vão copiando, né? Quem sabe a gente traga algumas coisas legais aí para os colecionadores. O meu amigo Jean, lá de Bacabal, no Maranhão, né? Assim, ele tá aqui comigo no The Hunted desde o começo, praticamente, e ele tá perguntando se eu poderia fazer um vídeo desse novo momento da Greenlight, ou pelo menos um norte para nós. Ele é um grande colecionador de Greenlight, ele adora a marca, mas assim, Jean, eu não sei muita coisa do que está acontecendo com a Greenlight. As últimas informações que a gente tem é que ela foi vendida, né, para duas pessoas lá na Ásia, 2 grupos lá na Ásia, na China, e eles estão tocando agora a Greenlight, inclusive mudando de fábrica, lá mudando um monte de instalações e tudo mais. Então tem algumas mudanças acontecendo, mas a gente ainda não tem muita certeza do que eles vão fazer no futuro. O que eles anunciaram de concreto é que eles vão fazer uma série premium, né, para bater de frente com o Mini GT, com o Tarmac Works, alguma coisa mais premium. As miniaturas deles já são premium, né, porque eles têm alguns carros que abrem portas ou capôs, tem pneus de borracha, esse tipo de coisa, mas eles querem dar um passo adiante. Então vamos ver o que vai acontecer aí com eles. Quando tiver informações, pode deixar que eu vou passar por aqui e quem sabe, né? Quem sabe eu acabe encontrando novamente esse pessoal que comprou a Greenlight e consiga perguntar mais coisas para eles no futuro. E o Wanderson Santos, ele também sempre por aqui, ele quer saber qual o significado daquele cachorro no logotipo da Korg Toys. Esse cachorro no logotipo da Korg Toys é justamente porque Korg é uma raça de cachorro, então eles têm essa homenagem aí com essa raça de cachorro que é muito comum lá pela Inglaterra e pelo Reino Unido e tudo mais. Então é por isso que eles fizeram isso. E se você quiser saber mais sobre a Korg, eu vou deixar aqui embaixo, tem um link para a página do blog do The Hunted, onde tem todas as matérias que o meu amigo Maurício Nunes escreveu sobre a história do Diecast, né? Então lá tem tudo sobre várias marcas, sobre várias séries e tudo mais. Dá uma olhadinha lá, faz uma busca lá que você vai saber bastante coisa sobre a Korg. Bom, eram essas as perguntas de hoje e eu espero que você tenha um bom final de semana e comece abril aí de um jeito muito mais legal do que todos os outros meses que ficaram para trás. Combinado assim? Eu espero suas perguntas para o próximo programa. A gente se vê por lá então. Valeu!